Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o jogão da redação de português e literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje darei continuidade a essa série de vídeos sobre o vestibular da FUVEST e nesse momento dizendo aqui para vocês uma lista de temas que já caíram no vestibular da redação da FUVEST. Para que isso? Para você não imaginar, obviamente, que um desses temas possa cair integralmente, mas quem sabe um tema parecido, primeiro momento, primeira justificativa, segunda justificativa, para você treinar já entendendo aí o que pode aparecer para você como tema de redação da FUVEST, beleza? Enfim, vamos lá. Em 2011, olha só o tema de 2011 da redação da FUVEST. O altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda têm lugar no mundo contemporâneo? Interrogação. Já começa aí que talvez você não saiba o que significa a palavra altruísmo, né? Altruísmo, altruísta, aquele que ajuda o próximo. E olha só essa associação, o pensamento a longo prazo, planejamento a longo prazo. Muito provavelmente tinha algo a ver ali com os textos de apoio. Os textos de apoio te ajudavam a dar um recorte melhor e a responder melhor esta pergunta, beleza? Continuando, agora em 2012, olha só o tema: participação política, indispensável ou superada? Lembrando, né, até que em 2012, ano de eleições, eleições municipais, eleições lá para prefeito, eleições para vereador. Muitas vezes são eleições que as pessoas não dão tanta importância, mas lembrando que a participação política vai muito além disso, certo? A gente já teve aqui no Rio de Janeiro um tema da UERJ, um texto da UERJ que falava sobre o jovem e a participação política, por exemplo, certo? Só para a gente observar como vale muito a pena você estudar para um vestibular através de outros vestibulares, de outros exames ao redor do Brasil, ok? Em 2013, qual foi o tema? Consumismo. Cara, durante muito tempo, esse foi o meu grande palpite para tema de redação do Enem. Até aparecia um, digamos assim, dentro do eixo temático, que foi a propaganda infantil, a publicidade infantil em questão. Falando sobre consumismo, a gente já teve algo parecido no extinto vestibular da Universidade Federal de Uberaba. Foi quando eu conheci, por exemplo, o poema Ao Shopping Center de José Paulo Paz. Para falar sobre consumismo, você poderia falar desse poema, você poderia falar da música Shopping Center dos Mamonas Assassinas, você poderia falar sobre o movimento dos rolezinhos, você poderia falar sobre o funk, ostentação, tem várias questões aí para você colocar em pauta. O movimento dos rolezinhos já foi tema da redação do Enem PPL, por exemplo. Em 2014, o tema da redação foi o envelhecimento da população. A gente tem uma população no Brasil que, se a gente fosse desenhar uma pirâmide etária, você já deve ter visto isso em geografia, é uma pirâmide mais equilibrada, não é mais aquela pirâmide com a base larga e o topo estreito. É uma pirâmide que está se aproximando dos países mais desenvolvidos, e isso traz uma série de questões, como reforma trabalhista, como reforma da Previdência, como lidar com o idoso, entre outras. Tem um episódio da família Dinossauros muito legal nesse sentido, que é o Dia do Arremesso. Porque lá na mitologia da família Dinossauros, toda vez que um dinossauro chegava aos 65 anos, ele poderia ser arremessado num poço de piche por um membro da sua família. Isso coloca em pauta a questão do papel do idoso, a eutanásia, a vida após a morte, relações familiares, as forças da tradição, tudo isso vai sendo colocado em pauta. Olha só, 2015, olha só esse tema. Camarotização da sociedade brasileira e a segregação das classes sociais e a democracia. Camarotização da sociedade brasileira. Dois pontos, a segregação das classes sociais e a democracia. Quem sabe, né, um meme que exerceu uma certa influência para esse tema, aquele meme do rei do camarote, né? A todo momento a gente observa isso na nossa sociedade. Praticamente uma imposição da divisão de uma sociedade em castas, até retomando aí o movimento dos rolezinhos, por exemplo. Você poderia, nesse momento, quem sabe, colocar aí em discussão, colocar aí em pauta o documentário Hiatos, um movimento, um protesto que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, lá em 2001, beleza? Olha só o tema de 2016. As utopias indispensáveis
inúteis ou nocivas. Você poderia, quem sabe, escolher um desses 3 pontos e desenvolver a tese a partir deles. É importante fazer isso, certo? Utopia, né? Utopia é quando a gente vive uma realidade que muitas vezes parece justamente o contrário, parece uma distopia. Aí a gente recorre a romances como 1984, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo e tantos outros, e romances esses que são ressignificados nessa literatura de saga que tem um grande apelo com o público infanto-juvenil, com o público adolescente, desde Divergente até várias e várias outras. Olha só o tema de 2017. O homem, o ser humano, saiu de sua menoridade. Uma questão bastante interessante, né? São temas, como você pode notar na redação da FUVEST, muitas vezes filosóficos, que a redação vai ter uma grande ajuda aí da filosofia, da sociologia, da história, da geografia, certo? Em alguns momentos a gente nota, sim, temas mais práticos, mais objetivos, tal qual acontece no Enem, mas aqui, esse daí, por exemplo, é um tema que tem esse caráter, essa carga subjetiva bem forte, tal qual acontece muitas vezes na PUC também. Olha só, 2018. Devem existir limites para a arte? Isso aí muito provavelmente por causa de uma performance ocorrida lá no MASP em São Paulo, quando um artista nu recebeu o toque no seu corpo de uma criança. Isso aí gerou uma discussão danada. No mesmo ano, dessa vez fora do espaço de um museu, dessa vez num filme do Danilo Gentili, se colocou em pauta uma série de piadas feitas ali no longa que foram consideradas de gosto extremamente duvidoso. Mas enquanto a performance lá no MASP foi defendida por uns setores, a questão do filme do Danilo Gentili foi atacada por esses mesmos setores, certo? Enfim, né? É uma discussão bem interessante aí. A cultura, que muitas vezes está restrita aos museus, aos centros culturais, e a cultura pop também. Será que não deve ser dados limites? Será que em alguns momentos deve existir mesmo algum tipo de censura? É uma discussão que a gente precisa ter, que a gente deveria responder aí. Olha só o tema de 2019. A importância do passado para a compreensão do presente. Aí eu retomo um tema que a gente já teve aqui na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi o seguinte: a necessidade de conhecer eventos passados de opressão e violência para construir um futuro de paz. Tá vendo? Um diálogo bem claro aí entre esses dois temas. A todo momento a gente fala sobre isso, né? A importância de se estudar história para compreender o momento que a gente está vivendo atualmente. Agora, 2020, o papel da ciência no mundo contemporâneo. 2020, muito provavelmente não se imaginava o que a gente viveria logo depois com a pandemia, vacina, confiar ou não na Organização Mundial de Saúde e por aí vai, certo? A gente poderia falar também da questão da ética na ciência, lógico, né, que respeitando essa pergunta-chave. E por último, o mundo contemporâneo está fora de ordem, lá na FUVEST 2021. Um tema, digamos assim, bastante ligado à nossa realidade nesses últimos 2 anos aproximadamente. Olha só, trouxe aqui para vocês uma lista de temas da FUVEST. E aí, quais desses temas você já fez? Quais você gostou? Quais você não gostou? E o que você acha que pode surgir aí, FUVEST, que vai ser daqui a 2 semanas aproximadamente, a redação que será daqui a 2 semanas. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.